Olá pessoal, eu sou o Léo e hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos sobre o fenômeno de transferência de calor. Bom, aqui está uma bibliografia que eu sugiro para vocês, que é o Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, o Transferência de Calor e Massa, uma abordagem prática e o Princípios de Transferência de Calor, ok? Bom, então vamos iniciar com um paralelo, né, entre a termodinâmica e a transferência de calor, porque muito se confunde entre essas duas definições, certo? Mas quando a gente fala de termodinâmica, a gente aprendeu lá que a energia ela pode ser transferida através de interações de um sistema, né, com a sua vizinhança. Essas interações são chamadas eh, de calor e trabalho. Então, quando a gente fala de termodinâmica, a gente está falando dos estados extremos, certo? Que seria justamente o estado inicial e o estado final do processo, ao longo do qual essa interação ocorre, tá? Então, a termodinâmica ela não vai fornecer informações sobre a natureza da interação ou sobre a taxa no qual essa interação ocorre, tá? Então, é aí que entra a transferência de calor. A gente pode definir a transferência de calor como uma energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura no espaço. Então, essa daqui vai ser a força motriz da transferência de calor, a transferência de temperatura no espaço, tá? Então, sempre que existir uma diferença de temperaturas em um meio ou entre meios, a gente está falando sobre transferência de calor, certo? Haverá necessariamente transferência de calor. Então, de forma geral, a gente pode estabelecer que a termodinâmica ela lida com o quanto de energia está envolvido em um processo, enquanto a transferência de calor ela vai se concentrar em como essa energia é transferida, de que modo essa energia é transferida, ok? Bom, então, recapitulando aqui, né? A gente definiu a transferência de calor como a energia térmica em trânsito devido a um gradiente de temperatura, certo? Sempre que houver essa diferença de temperatura, em um meio ou entre meios, haverá o fenômeno de transferência de calor. E esse fenômeno, gente, ele é dividido em três modos, certo? Que vão ser justamente a transferência de calor por condução, a transferência de calor por convecção e a transferência de calor por radiação, tá? Cada um desses três tem certas características, né? E cada um vai ter também um tratamento matemático específico. Então, a condução, por exemplo, quando a gente fala de condução, a gente está relacionando um gradiente de temperatura em um meio estacionário, certo? Que pode ser um sólido ou um fluido. E a gente vai usar esse termo condução para se referir justamente à transferência de calor que ocorrerá através desse meio, como mostra aqui essa essa primeira imagem, ó, onde a gente tem uma temperatura 1 aqui nessa superfície e na outra extremidade a gente tem uma temperatura 2. Essa temperatura essa temperatura 1 vai ser maior que a temperatura 2. Então, a transferência de calor ela vai ocorrer, obviamente, né, da maior temperatura para a menor. Então, vai ser nesse sentido aqui, ok? Então, esse aqui é o fenômeno de condução. Quando a gente vem para um modo de transferência de calor por convecção, a gente está se referindo a uma transferência de calor que vai ocorrer entre uma superfície e um fluido em movimento, tá? Quando esses dois aí estiverem a diferentes temperaturas, que é justamente o gradiente de temperatura que a gente estava falando, ok? Então, ó, nessa imagem aqui a gente tem uma superfície aqui de temperatura TS, né? Temperatura da superfície. E aqui a gente tem um fluido em movimento, com uma temperatura finita aqui, certo?
Ts vai ser diferente de T finito aqui, né? Para ocorrer, obviamente, a transferência de calor. E como o Ts, nesse nosso caso aqui, é maior do que o T finito, né? O T do fluido, então a transferência de calor vai acontecer da superfície para o fluido, ok? Então aqui na convecção, a gente tem uma superfície e um fluido em movimento. Quando a gente vem aqui para a transferência de calor por radiação térmica, certo? Esse aqui é interessante porque todas as superfícies, né, com temperatura não nula, elas vão emitir energia na forma de ondas eletromagnéticas. Então, na ausência de superfície aqui, né, entre dois meios, por exemplo, a gente vai ter uma transferência de calor líquida, certo? Que vai ser justamente por radiação, essas ondas eletromagnéticas. Então, assim como os outros modos, né, a gente tem que ter diferença de temperatura aqui entre essas superfícies, ok? Bom, aqui a gente tem uma ilustração mais aplicada, né, e típica desses três modos de transferência de calor. O primeiro, que é o que a gente já falou, né, que é a condução, onde a gente vai ter a transferência de calor em um meio estacionário, que pode ser sólido ou fluido, né, devido à existência dessa diferença de temperatura. Já a convecção é a transferência de calor que ocorre entre uma superfície e um fluido, certo? Em movimento, quando eles estiverem aí a diferença de temperaturas, um gradiente de temperatura aqui também, né? E a radiação, ela não vai precisar de um meio, certo? Aqui a gente não tem um meio interposto, como os anteriores. Então, a gente vai ter a transferência de calor líquida, certo? Por radiação, por ondas eletromagnéticas, entre diferentes superfícies aqui. Então, quando a gente tem superfície de temperatura não nula, certo? E de temperaturas diferentes, a gente vai ter aí essa emissão de energia na forma de ondas eletromagnéticas, certo? Na forma de radiação. Então, aqui nessa imagem a gente tem a ilustração, né, dessas formas de transferência de calor, desses modos de transferência de calor. Bom, aí aqui eu deixei alguns exercícios mais teóricos para vocês refletirem, né, e tentarem responder aí antes de a gente avançar aqui, ok? Nos próximos vídeos eu vou falar uma introduçãozinha da condução, da convecção e da radiação, certo? Depois a gente vai fazer um paralelo um pouco mais destrinchado entre a termodinâmica e a transferência de calor e mais tarde a gente vai entrar na condução, mas de forma mais abrangente, na convecção e na radiação, ok? Então é isso. Até a próxima.